os irmãos abrirem mais uma vez a palavra de Deus no livro de Josué. Josué, capítulo 21. Nós leremos do 43 ao 45. São só 3 versículos. É uma perícope bem curtinha. Assim diz a palavra do Senhor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhe concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós agora intercedemos a Deus para que o Senhor nos fale por meio da Tua palavra, Pai, e renove sobretudo a nossa confiança, a nossa fé naquilo que o Senhor nos diz. Renova, Senhor, a nossa confiança nas Tuas promessas. Fala conosco, Deus. Somente a Tua palavra tem condições de lavar-nos, ó Deus, de limpar-nos, ó Pai, efetivamente, de transformar, ó Pai, nosso coração, de transformar as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, que é a própria palavra encarnada, e é o único mestre, Senhor, em nosso meio que nós oramos. Amém. Você já fez alguma promessa para alguma criança? Já prometeu alguma coisa para um sobrinho, para uma criança aqui da igreja, um sobrinho do coração, ou para um filho? E muitas vezes acabamos não cumprindo o que prometemos a elas. Se você já parou para pensar e você percebeu quão frustrada ela ficou, o quanto que, por exemplo, crianças levam a sério aquilo que nós prometemos, muitas vezes assim, sem pensar e refletidamente, né? Às vezes nós prometemos coisas para as crianças só para as deixarem quietas, né? Só para acabar alguma bagunça, ou para que elas deixem de nos incomodar em alguma coisa, né? Quantas vezes a gente, pais em especial, passam por isso, de prometer coisas aos filhos sem pensar bem, e aí muitas vezes não cumprimos o que prometemos. Não só com crianças fazemos isso, mas com crianças é interessante, porque as crianças manifestam o seu desapontamento de uma maneira muito sincera, né? E aí, quando percebemos isso, nós vemos, caramba, pisei na bola, porque meu filho não vai entender que eu falo a verdade sempre, né? E aquilo que eu falo realmente tem validade. Às vezes até um castigo que você promete ao seu filho e você não dá, pode ser uma mensagem bastante ruim que você está dando a ele. Por conta desse descompasso entre palavra e cumprimento. Fazer promessas e não se esforçar para cumprir, não cumpri-las. Muitas vezes fazemos isso também com adultos, com colegas de trabalho, com cônjuges, né? Quantas promessas nós não quebramos? Nós somos pessoas instáveis, muito mais instáveis do que gostaríamos. Nós somos pessoas muito levadas pelo contexto. Deus não é assim, Ele é totalmente diferente de nós. Ele é completamente estável, Ele é confiável, Ele é todo poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer. E aquilo que Ele decide, Ele nunca volta atrás. Ele não se arrepende, ele não é como o homem que se arrepende, que toma decisões e aí chega uma informação nova e aí ele, opa, não era bem isso que eu queria dizer, sabe? Sabe quando você está, por exemplo, perto de fechar um negócio e aí de repente surge uma informação que você não tinha, você, opa, não vou fechar mais, mas já estava palavrado, e agora? Mas aí nós temos capacidade de voltar atrás com a nossa palavra. Somos instáveis, mas o Senhor não é. O Senhor é completamente estável.
aquilo que Ele diz, nós podemos confiar. E é sobre isso que a palavra de Deus hoje vai tratar conosco. E vai nos encorajar então, por conta dessa fidelidade de Deus, dessa estabilidade de Deus, de mesmo que se passem séculos, Ele jamais esquecer uma vírgula daquilo que Ele falou, é que nós podemos declarar que podemos de fato, usando uma palavra do evangeliquez brasileiro, assim, bastante neopentecostal, mas que para aqui é muito apropriado, em outros momentos não, e a gente vai ver por que não. Mas aqui é importante, de fato, tomar posse das promessas do Senhor para nós. A palavra de Deus que hoje a gente expõe, ela está nos chamando a isso, tomar posse da palavra de Deus, tomar posse das promessas do Senhor para nós. Por quê? Por que razão então podemos tomar posse das promessas de Deus? A primeira é a seguinte, é porque o Senhor é fiel à aliança que Ele tem com você. Se você tem aliança com Deus, e aí, a aliança com Deus hoje é uma aliança que nós chamamos de a nova aliança do sangue de Cristo, certo? A aliança com Deus que nós chamamos é esta, ou seja, se você está debaixo do sangue de Cristo, de fato, se você crê no Evangelho, entregou sua vida ao Senhor, saiba que Ele é fiel a esta aliança. De que, por exemplo, o povo, àquela altura, e o livro de Josué, ele tem esse grande tema, de que o Senhor cumpriu aquilo que havia sido falado aos patriarcas. É interessante perceber como que a palavra de Deus está toda costurada, ou seja, as coisas não estão soltas, as pontas não estão soltas, sabe, como se uma história não tivesse nada a ver com outra, elas têm sentido juntas. Por isso que no meio da história de Josué, que é a grande história da conquista da terra prometida, uma conquista que, repare bem, ela não é completa ainda, é uma conquista incompleta, é uma conquista que, por conta dos erros, do pecado do povo, eles não completam a conquista, ou seja, eles entram em Canaã, eles conseguem controlar boa parte do território, mas eles não fazem aquilo que na palavra de Deus tem um termo técnico chamado Guerra do Senhor, que era o quê? Executar efetivamente o juízo sobre os habitantes daquele lugar. Não era apenas para dar uma terra aos descendentes de Abraão, que Deus estava levando o povo de Israel para lá. Também Deus tinha coisas a tratar com os cananeus, com os habitantes daquela terra, e era juízo, era uma coisa ruim, era um juízo sobre eles, era retirá-los da terra, mas retirá-los mesmo, que eles não tivessem controle sobre cidade alguma. Mas o que acontece é que os israelitas, em várias ocasiões, e o livro de Josué nos mostra, eles decidem fazer acordos com quem não devia, com incrédulos, com gente que não cria no mesmo Deus que havia os libertado do Egito. Então isso faz com que a posse deles, a terra, ela não seja completa ainda, mas ela é completa no sentido de que, do passado, quando o Senhor levou Abraão até aquele território, Abraão não era dono de nada, ele não tinha controle sobre nada, ele era um peregrino, um estrangeiro naquele lugar. E assim continuou com os seus filhos, com seu filho e neto, com Isaac e com Jacó, ou seja, todos peregrinos. E Deus faz a promessa a Abraão, reafirma a promessa a Isaac e confirma de novo a Jacó, mas eles mesmos, eles não veem isto. Eles morrem e a terra ainda não lhes pertence, nem a eles, nem à família deles. Mas a promessa foi feita e o Senhor iria cumprir. Se passam mais de 400 anos em que estes descendentes de Abraão, os filhos de Jacó, eles ficam no Egito, onde inclusive acabam sendo escravizados. Se eles só olhassem para a circunstância, quem poderia dizer-nos que um dia o Senhor iria de fato cumprir a promessa que havia feito? Se já havia mais de 4 séculos, gente.
Mais de 4 séculos que eles estavam em terra estrangeira. Quantas gerações? Como eles poderiam dizer, não, o Senhor ainda vai lembrar de nós e vai nos levar para a terra que Ele prometeu aos nossos pais há mais de 4 séculos? A gente não confia, não espera promessas de um mês. Sobretudo hoje, em que a gente vive na instantaneidade de um streaming, de um vídeo imediato, de uma timeline que corre ao toque do seu dedo, nós acabamos levando essa ansiedade que é típica do celular para todas as áreas da vida e desejamos esperar mais do que nunca. Imagina esperar mais de 4 séculos. Mas o Senhor, Ele lembrou das suas promessas. E é isso que essa porção de Josué está cantando, está declarando. Depois de todo o processo de conquista, depois de todo o processo de divisão, o período de conquista em Josué vai até o capítulo 12, em que Josué vai mostrar o como que eles conquistaram a terra. E do capítulo 13 em diante, até agora o 21, ele vai contar como a terra então vai ser dividida, né? Você tem, talvez, nas suas Bíblias, um mapa da terra prometida, dividido por tribos. Ali era o ideal, era como Deus tinha mandado eles dividirem a terra, tá? Em Josué 13 até o 21. O problema é que, como eles não fizeram a guerra do Senhor, ou seja, não realizaram o juízo efetivamente junto àquele povo que morava na terra, eles na prática não vão habitar naquele território daquele jeito. Vai ser uma coisa muito mais bagunçada, muito bagunçada mesmo. Então, quando você vira aquele mapa, não é exatamente o que aconteceu, é o ideal, é o que deveria ter acontecido. Mais ou menos a distribuição foi aquela, mas não exata, tá? Mas o que acontece é que o Senhor realmente fez aquilo que havia prometido a Abraão, fez aquilo que havia prometido a Isaac, fez aquilo que havia prometido a Jacó, quando Jacó dormiu, fazendo de uma pedra o seu travesseiro. E disse, olha, essa terra onde você agora está deitado, como um indigente, você vai ser dono dela. Você em que sentido? Sua descendência. Seu nome vai herdar. Não só isso, né? Israel, ou seja, Jacó, dá nome ao lugar. É como chamamos hoje o próprio moderno estado de Israel, ou seja, leva o nome de uma pessoa que teve uma aliança com Deus e Deus não falhou com ela. Assim também Ele não falha conosco. Ele é fiel. Ele é fiel à sua nova aliança. A nova aliança que nós celebramos a cada momento em que ceiamos com pão e vinho. Porque o sangue de Cristo é o sangue da nova aliança. E se Ele, Jesus, fez promessas a nós, Ele é fiel para cumpri-las. Agora tem umas questões que a gente precisa observar. A primeira é a seguinte: cuidado em como você lê a palavra de Deus. Por quê? Porque quando a gente fala de promessas que Deus faz a nós podemos cair no risco de importar indevidamente promessas do Antigo Testamento em especial. Pode acontecer isso com o Novo também, mas em especial os do Antigo, importar para a nossa vida, transportá-las, melhor dizendo, para nós, como se Deus tivesse uma obrigação de fazer conosco o que Ele exatamente fez com santos do passado. E não é assim a maneira correta da gente ler a palavra de Deus, muito menos interpretar as promessas que Deus faz, tá? Há promessas de fato que são contidas no Antigo Testamento que são para nós hoje, mas há muitas outras muito particulares, certo? Por exemplo, um exemplo bem claro, a promessa de um rei, de uma descendência que jamais deixaria de ter alguém no trono. É para todos essa promessa? Não, era uma promessa para Davi, apenas para Davi, tá? Não é uma promessa para nós. Nós somos beneficiados por ela. Por quê? Porque as bênçãos que Deus dá para o seu povo, nunca a bênção se encerra nele. Ou seja, é como o Senhor faz com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, você será abençoado,
mas muitas pessoas, por causa da sua bênção, serão abençoadas também. O Senhor, por exemplo, dá bênçãos materiais aos patriarcas. Os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, serão homens de posse. E aí a gente pode pensar erroneamente, não, se Abraão foi um homem rico, se Isaque foi um homem rico e Jacó foi um homem rico, eu também devo ser, porque eu também tenho uma aliança com Deus. Não necessariamente, porque a própria palavra de Deus mostra profetas, homens santos de Deus que não tiveram nada, como Elias, como Eliseu, que inclusive dormia de favor na casa de uma senhora, de uma família. Ou como profetas que não tiveram sucesso algum no seu ministério, como Jeremias. Não são poucos os exemplos da palavra de Deus de pessoas que não tiveram sucesso segundo o entendimento de sucesso dos homens. Por exemplo, o sucesso material que Abraão, Isaque e Jacó tiveram, certo? Não é uma obrigação. Isso é muito mais verdadeiro, inclusive, quando vamos para o Novo Testamento. E aí percebemos no Novo Testamento que, pelo contrário, que seguir a Cristo pode, inclusive, acarretar vários problemas para você deste lado da existência. Várias privações. Então percebe que a gente tem que tomar um cuidado, então, ao ler a palavra de Deus e entender que promessas, de fato, são válidas para nós hoje. Por exemplo, a promessa de uma terra específica, de uma faixa de terra, mais ou menos do tamanho do meu estado, do estado de Sergipe, não é a promessa de Deus feita a Abraão, Isaque e Jacó que se cumpre para nós. A nossa é muito maior, porque a nossa não é uma faixa de terra de 22 mil quilômetros quadrados. É o planeta inteiro, é o universo inteiro. Em Cristo, não apenas aquele pedaço de terra de Canaã que vai ser dado a Abraão, ao descendente de Abraão, mas toda a terra. Nós somos feitos descendentes de Abraão, filhos de Abraão, por causa da fé. E também herdamos as coisas que Cristo herdou, por causa de Cristo. Então, para falar a verdade, nossas promessas até são muito maiores, mas muitas vezes os nossos sonhos mais mesquinhos, mais cheios de anseios terrenos, fazem muitas vezes a gente ler a palavra de Deus de uma maneira equivocada. Então, o primeiro ponto que a gente entende é tomar esse cuidado e ver qual é de fato a promessa que o Senhor tem para nós. E são promessas muito mais amplas. E aí daí você não precisa nem invejar o sucesso de outro, de ninguém. Por quê? Porque você já possui o maior tesouro. José, por exemplo, foi um dos patriarcas que experimentou grandes privações, assim como seu pai Jacó. Essas privações, por exemplo, foram importantes para que ele soubesse dar valor ao que realmente tinha valor. Não meça o seu sucesso segundo a regra do mundo. Se você tem a Cristo, você já tem aquilo que é de mais importante. Ainda que você nunca faça uma viagem de submarino para conhecer o Titanic, ou faça uma viagem para conhecer o espaço, sabe? Ainda que uma série de sonhos você não realize, mas você tem o mais importante, você tem comunhão com o Deus Criador de todas as coisas. O que você poderia querer mais, além de ser chamado amigo de Deus? Não tem, irmãos, nada mais importante. Não dá para trocar ser presidente de nenhuma potência no mundo. Essa posição que nós temos, de servirmos ao Deus vivo por meio de Cristo, de sermos chamados amigos de Cristo. Isso é o mais importante. E o Senhor é fiel para cumprir isso. Nós também devemos tomar posse das promessas de Deus, porque o Senhor é quem tem batalhado por você, tem batalhado por nós. Isso é interessante no livro de Josué, porque o livro de Josué é um livro de batalhas, é uma epopeia, uma história épica. É uma historiografia, então fala de história, mas ela não fala de história como a gente está acostumado na escola,
que são narrativas sem graça, de fatos políticos. Aqui está narrado uma historiografia narrada com tons épicos. Por quê? Porque, primeiro, esse era o jeito dos semitas de se comunicar. E Deus, quando escreve sua palavra, escreve em hebraico, o Antigo Testamento, e escreve com a cultura, usando a cultura dos semitas. E a cultura dos semitas é essa, contar as coisas de uma maneira grandiosa. Tá? Pode ser que o fato até seja bem mais simples. A impressão que dá é que Jericó era uma cidade gigantesca, tipo uma cidade como São Paulo. Era uma cidade super pequenininha, até hoje inclusive. Mas ela tinha muralhas, ela era habitada por pessoas que seriam inimigas do povo de Israel. Mas o que é interessante é que todas as batalhas lideradas por Josué liderando o povo de Israel, que não tinha nem exército organizado, elas na verdade foram batalhas vencidas pelo próprio Deus. O cerco a Jericó é um dos exemplos mais incríveis, porque como é que Jericó é derrotada? Jericó é derrotada com o povo fazendo um cerco simbólico e louvando. E aí as muralhas caem, sem que eles façam nenhum esforço. Por que o Senhor faz isso recorrentemente em todas as batalhas do livro de Josué? E na verdade não só nos dele, mas as batalhas de Davi também serão assim. E uma das virtudes de Davi, digamos assim, vai ser de reconhecer isso. Reconhecer que não é a força dele. Que ele não podia dizer, eu fui muito mais esperto que o Golias. Não, ele sabia que tinha sido o Senhor que tinha dado a vitória sobre Golias. Por quê? Porque uma pedra não iria matar um soldado experimentado, todo encarapuçado, com uma grande armadura. Golias morre porque o Senhor entrega a Davi, entrega Golias para ser decapitado ali de bandeja. Da mesma maneira com Josué, o Senhor entregou os inimigos de Israel na mão deles, assim como fez com Jericó, fez com os reis amorreus. Todas as batalhas em Josué são assim, o Senhor entregando de bandeja para eles os seus inimigos, mostrando para eles o seguinte: olha, eu que vou à frente de vocês, vocês só vencem porque eu estou lhes dando vitória. Por duas razões: para cumprir o que havia prometido aos teus pais, e porque estou exercendo juízo para com este povo. Mas é claríssimo que o Senhor que venceu todas aquelas batalhas. E assim também é conosco. A grande promessa em Abraão que nós temos é a promessa de salvação. Por quê? Porque é a promessa de salvação que, por exemplo, nos dá a promessa contida lá no Sermão do Monte de que os humanos herdarão a terra. Se Abraão, a sua descendência física, herdaria uma faixinha de terra, os mansos do Sermão da Montanha, eles herdarão toda a terra. Por causa de quê? Por causa da salvação, por meio do descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. E para esta salvação, para a realização desta promessa, o Senhor fez tudo. Não tem nada que nós possamos fazer para adquiri-la, para que ela seja cumprida. Assim como o povo de Israel, para poder dominar Canaã, não precisou fazer grande esforço. Eles não precisaram pensar em grandes estratagemas militares para poder burlar os seus inimigos e conseguir vencê-los. O Senhor lhes poupava esse trabalho, simplesmente entregava os seus inimigos em suas mãos. Assim também o Senhor para nós, Ele já proveu tudo que é necessário para a nossa salvação. Tudo que nós precisamos para termos amizade com Deus, para termos vida eterna, esperança de vida após a nossa morte, de vida de verdade, nós já temos em Jesus. Nós não precisamos acrescentar nada, se não crer no Evangelho, apenas. Se bem que o crer no Evangelho é viver por ele. É por isso que logo depois o Senhor batalhar por Israel, dar a eles aquela terra, o que é que eles fazem? Logo depois do texto que nós estamos lendo, é a renovação da aliança.
E essa renovação da aliança é interessante como que Josué pressiona o povo, dizendo: vocês não têm condição de ter aliança com Deus, porque vocês são um povo impuro, vocês não são um povo zeloso das coisas de Deus. Ele confronta o povo, para que o povo saiba do que é que está se metendo. Mas é claro que o que ele esperava era que o povo de fato reafirmasse a sua aliança. De quê? De cumprir tudo aquilo que o Senhor havia ordenado na sua lei, na lei dada a Moisés. Mas percebe aquele movimento: a salvação veio primeiro, e aí a lei veio depois, porque a salvação lhe dá a condição de agradar a Deus. Os nossos filhos fazem desenhos que, a rigor, podem não fazer muito sentido, mas porque são nossos filhos, nós recebemos de bom grado, nós sorrimos com sinceridade e gostamos daquilo que eles fazem, ainda que a técnica não seja lá muito apurada, mas para nós é a coisa mais importante do mundo em termos de obra de arte. Por quê? Porque foram os nossos filhos que fizeram. O Senhor nos recebe do mesmo jeito. Não é porque nós temos grande talento para servi-lo, é porque Ele nos salvou primeiro e nos habilitou a servi-lo, que nós podemos servir. Por isso que até o livro de Josué tem esse movimento. A salvação veio depois, o Senhor garantiu a eles a terra, fez eles entrarem e serem vitoriosos nas batalhas que eles realizaram. E aí depois ele vem com a renovação do compromisso, de olha, agora, como é que vocês vão viver aqui? Vocês vão viver nessa terra para servir a Deus. Lembra, vocês são sacerdotes. Assim também conosco. O Senhor nos salvou para que pudéssemos andar nas boas obras que Ele destinou a nós desde antes da fundação do mundo. Mas para a nossa salvação, Ele já proveu tudo. Seu maior trabalho, então, é descansar no Senhor, como é o caso deles. É assim, inclusive, que o nosso texto vai terminar, falando de descanso, de que o Senhor tinha dado descanso a Israel dos seus inimigos. Por isso que o sábado, e o sábado cristão é o domingo, ele é uma espécie de sinal, como são os sacramentos, e o sábado é o grande sacramento da aliança com Moisés. E qual é a função do sacramento? Sinalizar externamente, de maneira visível, a aliança que Deus tem conosco. E qual a função do sábado em si? Mostrar para nós que haverá um tempo em que nós desfrutaremos de um descanso de verdade. Nós dormiremos o verdadeiro sono dos justos. E nós acordaremos sem preocupações. Nós viveremos de uma maneira plena, sem as ansiedades da nossa vida presente. Esse é o descanso que o Senhor promete para nós, e que já é prefigurado em cada domingo que nós passamos. Deveríamos gozar o domingo desse jeito, como se ele fosse esse anúncio, essa expectativa de que o Senhor, quando vier trazer o seu reino, vier restaurar todas as coisas, inclusive restaurar os nossos corpos, Ele vai nos dar um descanso, vai nos dar um deleite, um desfrute de um prazer que nós nunca poderíamos imaginar receber. Você tem também a liberdade, então, de praticar boas obras com gratidão, não para conseguir o favor de Deus. O povo, depois daquela aliança reafirmada, vai pecar várias vezes, irmãos, várias vezes. Mas o Senhor foi fiel ao povo, inclusive fazendo-os retornar àquela terra, o seu remanescente, no século passado. Não que Israel, o Estado de Israel, os judeus modernos, eles tenham algum favor especial da parte de Deus. Não tem. Se o judeu quer ser salvo pelo Deus deles, que eles servem, que eles dizem servir, eles devem crer no Senhor Jesus Cristo, assim como o muçulmano tem que crer, assim como o praticante do candomblé tem que crer, o espírita tem que crer. Todos
só podem ser salvos por meio de um único caminho de salvação, que é a fé em Jesus Cristo. Reconhecê-lo como Senhor e Deus, como Filho de Deus. Todavia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, e essa aliança tinha uma parte do seu cumprimento, um cumprimento terreno. E o Senhor jamais negou isto. E aqui era o exemplo, aqui era a efetivação dessa promessa. Olha, vocês receberam a terra, aquilo que foi prometido. O terceiro porquê de que nós podemos tomar posse das promessas de Deus é que o Senhor jamais falha, então, em cumprir aquilo que promete. A gente começou afirmando que Ele é fiel. Por que Ele é fiel, efetivamente? Porque as suas promessas não ficam só de boca, como nós muitas vezes fazemos. O Senhor, de fato, Ele cumpre aquilo que diz. Ainda que na nossa perspectiva demore muito tempo, Ele cumpre aquilo que nos diz. Ele fez isso com Israel. Ele assumiu compromissos com Israel e cumpriu todos. Por isso que essa palavra é uma palavra de gratidão também, de reconhecimento daquilo que o Senhor fez e cumprir tudo aquilo que Ele havia prometido. Quando Ele poderia ter dito: olha, vocês adoraram o bezerro de ouro, vocês pegaram despojos quando não deveria, vocês murmuraram várias vezes, blasfemaram. Quantas razões o Senhor não poderia elencar para dizer a eles: vocês não merecem que eu seja fiel à aliança que fiz com vocês, que eu cumpra tudo aquilo que eu havia prometido. Mas assim como um pai, ele não cuida do seu filho segundo os méritos do filho, ou seja, se ele ficar desobediente, vai ficar sem comer, vai ficar sem jantar. Não vou mais levar para a escola. Por quê? Porque ele anda muito desobediente. Ninguém faz isso, de deixar de abençoar, de cuidar do seu filho, por causa das malcriações dele. E o Senhor aqui, do mesmo jeito com Israel, e do mesmo jeito conosco, Ele não falha nos compromissos assumidos conosco, apesar de nós. Apesar de, mesmo já remidos por Cristo Jesus, muitas vezes vacilarmos na nossa fé, caímos em pecado. Ele mesmo prometeu que vai cumprir. Por isso que nós cremos que salvação não se perde. Ela não se perde não é porque somos maravilhosos em mantê-la. Ela não se perde porque o Senhor não mente. E Ele diz que aquele que vai até Ele, de modo algum Ele lançará fora. É dele, pertence a Ele. O Senhor Jesus, quando está orando, fazendo a oração sacerdotal e orando pela igreja, pelos seus discípulos, Ele diz ao Pai que Ele não perdeu nenhum daqueles que o Pai havia lhe dado. Nenhum. O único que se perdeu era o filho da perdição, Judas, que foi traidor. Então, o que aprendemos sobre este porquê? Há promessas ainda a serem completamente cumpridas. Há promessas na Bíblia que ainda veremos elas serem cumpridas. O Senhor ainda não consumou o seu plano de redenção. Então nós ainda veremos Cristo voltar como Rei soberano, vingando toda a nossa história. Nós ainda veremos novo céu e nova terra. Ainda veremos um mundo sem morte, sem doenças, sem maldade, sem violência. Um mundo inaugurado, restaurado e inaugurado por Jesus. Quando Ele vier em glória, ou seja, há coisas que ainda precisam ser cumpridas. A palavra Josué era uma espécie de prefiguração, de antecipação, de amostra daquilo que ainda haveria. E Deus jamais te prometeu, lembra sempre disso, uma vida sem problemas. Não é isso que está em questão aqui. Os israelitas continuariam tendo problemas causados pelos pecados deles, problemas causados por seus inimigos, mas as promessas de Deus, se eles se atentassem a elas, eles veriam que eles jamais estiveram sós em nenhum dos momentos de tribulação, de angústia que eles passaram. Assim também nós. O Senhor não nos promete uma vida aqui sem problema algum.
Até porque problemas fazem parte da disciplina de Deus para conosco, de formar o caráter de Cristo em nós, que é o nosso grande objetivo, nossa grande ambição de vida. Ele não nos prometeu então uma vida fácil, mas Ele nos prometeu uma vida plena, que pode não se realizar inteiramente aqui, assim como o povo de Israel conquistou Canaã, mas não completamente. Nós ainda experimentaremos vida plena em Jesus. Concluindo, irmãos, a conquista de Josué, então, ela tinha esse valor provisório. Ela era um apontamento para esta realidade, de que o Senhor ainda vai realizar uma grande conquista da terra prometida. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso efetivo, Deus não teria falado posteriormente a respeito de um outro dia. Qual dia? Resta um descanso, uma terra para ser conquistada. Assim, ainda resta um descanso de sábado. Aqui ele está falando, o autor de Hebreus, daquilo que Jesus vai conquistar para nós. Aquilo que em Cristo Jesus Deus conquistou para você, tem prometido, será que é insuficiente a você? Fica com essa pergunta, se de fato as promessas que você tem em Jesus, elas são suficientes. O Senhor, por exemplo, nos fala para que nosso coração não fique perturbado, mas para que venhamos a crer de fato nele. Será que nossa fé nele tem sido de fato integral, o suficiente? Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças, porque o Senhor é fiel, Pai, para conosco. É fiel a nós, apesar de nós. É fiel também a Tua Palavra. É fiel a Deus em fazer o Teu nome ser glorificado em nossa vida. Nós também te louvamos, a Deus, porque o Senhor batalha por nós. É o Senhor que vai à frente. É o Senhor que nos conquista a salvação. É o Senhor que tantas e tantas vezes, Pai, no nosso cotidiano, nos livra, nos salva, ó Deus, faz-nos desviar do caminho mau, da tentação. Nós também, ó Deus, te damos graças porque o Senhor cumpre tudo aquilo que diz. Não é como a gente é, que fala, mas não cumpre, que promete, mas falha. Senhor, nos ajuda, Pai, a responder a Tua promessa de maneira digna dela. Ajuda-nos, Deus, a sobretudo confiar nela, a tomar posse, ó Deus, das Tuas promessas na nossa vida. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar? Você pode se montar aqui, por favor? me levar.
Irmãos, vamos nos levantar e fazer juntos a oração que o Senhor nos ensinou? Vamos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, só um aviso, é um aviso para os pais e para os professores da Escola Dominical das Crianças, das duas turmas, é que na semana passada, no domingo passado, fizemos uma reunião e decidimos no dia 8 de julho, tá? Então, mais ou menos daqui a 14 dias, nós teremos uma reunião de pais e professores, tá? Para conversarmos algumas coisas a respeito do discipulado de crianças, tá bom? Então, seria muito importante a presença de vocês pais, tá bom? Local e horário a gente ainda vai confirmar. Ao longo dessa semana a gente decide e manda para vocês, tá bom? Que o Senhor os abençoe e tenham uma boa semana.